Hoje eu quero trazer para vocês alguns pontos, ou aliás, para ser mais específica, 4 pontos que eu considero importantíssimos que quem investe, pelo menos parte da carteira, pensando em dividendos, deveria se atentar para não comprar uma vaca louca achando que está comprando uma vaca leiteira. Pois é, o conceito vaca leiteira eu sei que muitos já conhecem, porque são aquelas ações que todos os meses vão dando um pingadinho lá na conta, de um dividendo, de um JCP, enfim. Só que existem algumas outras empresas que carinhosamente eu acabei, enfim, nomeando de vaca louca, porque são algumas empresas que ora pagam muitos dividendos, ora não pagam nada, enfim, ora pagam muito pouco, então não tem uma certa constância. Então eu decidi trazer hoje 4 pontos para que a gente consiga identificar que ações são essas que estão mais para vacas loucas, para que a gente não simplesmente invista nelas pensando que, olha, realmente isso daqui vai ser uma vaca leiteira que vai me trazer muita renda passiva, beleza? Pensando nisso, então, hoje eu vou compartilhar minha tela com vocês, mas antes eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me acompanhar até o final do vídeo, porque eu acho que alguma coisa eu sempre consigo agregar para vocês, pelo menos eu espero, né? E bom, gente, eu vou trazer o final do vídeo já pro início, porque no último vídeo que eu compartilhei a tela com vocês, muitos perguntaram, Bea, que sistema é esse que você tá usando? E aí o que que acontece? Eu falei no vídeo, mas eu só falei no final e eu não sei o quanto vocês acompanham até o final do vídeo, então hoje eu vou usar novamente o Trademap, vocês sabem que eles são parceiros aqui do canal, eu sempre deixo os links para vocês aqui na descrição, seja para você acessar a versão gratuita, seja a versão que você queira assinar, upgrade, sei lá, todos os descontos, cupons de desconto aqui do Papo de Bolsa eu também deixo para vocês, beleza? E bom, gente, vamos lá. Eu quero primeiro começar falando sobre o primeiro ponto, que na verdade é justamente quando a gente encontra um dividend yield muito alto. Geralmente a gente vê aí empresas que são boas pagadoras de dividendos, muitas vezes pagando 6, 7, 8%, só que isso por um longo período. Então, muitas vezes é uma média de 5, 10, 15 anos, por exemplo. Quando eu vejo um dividend yield muito mais alto do que isso, ou mais alto do que isso, é aí que já vem o primeiro ponto de alerta, que eu penso, preciso entender o que está acontecendo com essa empresa e entender se isso é a realidade dela ou se isso não, vai ser algo momentâneo. E bom, gente, eu já vou compartilhar minha tela com vocês para vocês entenderem do que eu tô falando. Por quê? Eu vou trazer um exemplo do que, por hora, gente, poderia ser considerada uma vaca louca, mas calma, gente, eu não tô falando que a empresa é ruim, eu tô falando que, na verdade, é só questão dos dividendos que me gera uma certa desconfiança, e depois, por último, eu vou mostrar o que eu considero realmente uma vaca leiteira, beleza? Bom, pessoal, aqui na minha tela eu tenho a Enauta, e eu não tô falando que ela é uma empresa ruim, volto a falar, ela tem vários indicadores, inclusive, muito bons. Só que o que tem me causado estranheza é justamente essa questão do dividend yield. Deem uma olhadinha aqui, esse 9,98%, tá? Isso é algo relativamente novo, vamos dizer assim. É dos últimos exercícios para cá. E é claro que talvez ela consiga, de alguma maneira, incrementar esses dividendos para que ela consiga continuar distribuindo isso nos próximos anos. Mas quando eu vejo um dividend yield muito alto, então, primeiro ponto de atenção. E aí o que a gente precisa fazer? Olhar no detalhe, que são justamente os outros 3 pontos que eu quero trazer para vocês. Primeira coisa que a gente vai olhar então, o histórico de dividendos. Pois bem, pra gente ver o histórico de dividendos, isso inclusive foi uma pergunta do último vídeo que eu fiz sobre dividendos dos últimos 10 anos, etc e tal. Aqui eu consigo um histórico dos últimos 10 anos. Eu vou colocar aqui o valor unitário só para vocês entenderem do que eu tô falando, tá, gente? Vocês estão vendo que dividendos gordos mesmo aconteceram aí em 2018, 19, em 2020, mas quando a gente olha para trás, ela nem sempre foi uma boa pagadora de dividendos. Na verdade, por alguns anos, na verdade, ela nem pagou os seus dividendos, né? E aí, o que acontece? Esse aumento súbito é o que gera uma certa preocupação, vamos dizer assim, que faz com que a gente pesquise mais a fundo para entender se esses dividendos serão sustentáveis no futuro ou não. E é por isso que a gente acaba olhando esse histórico. Se eu vejo que esse gráfico, ele não é um gráfico constante nos últimos anos, que sempre paga mais ou menos os mesmos dividendos, aí a gente já vai para o terceiro ponto, que seria basicamente entender se a empresa teve alguma receita, algum lucro, algum evento, algum fato não recorrente
que aconteceu em determinado ano, que acabou entrando muito dinheiro em caixa, que ela conseguiu distribuir então dividendos mais gordos, mas que isso pode não se repetir nos próximos anos. O caso de Enauta, ela teve sim alguns não recorrentes nos últimos anos, ela teve a própria questão de hedge, que ela fez e ganhou dinheiro, ela teve a venda de alguns ativos, então que isso acabou também entrando um pouco mais de dinheiro, e aí que a gente começa a se perguntar, será que ela vai continuar mantendo esse dividend yield tão alto? E eu não tô falando que ela não vá pagar bons dividendos nos próximos anos, mas a minha dúvida é, será que ela vai conseguir manter entre 9% e 10% de dividend yield nos próximos anos? Então esse é um ponto de alerta. E para vocês saberem se teve um não recorrente, nada melhor do que olhar a documentação que a empresa entrega para a CVM e que ela disponibiliza para os seus acionistas. E geralmente, a gente sempre fala assim, você tem que dar uma olhada no site de RI da empresa e tudo mais. Só que através do Trademap, você consegue fazer isso também, sem precisar sair dessa tela. Basta você clicar aqui em documentos e aqui você vai selecionar o tipo de documento. Aqui nós temos vários tipos de documentos, comunicados, fatos relevantes, mas aonde você acaba encontrando essas informações mais no detalhe, principalmente quando a gente fala de resultado financeiro, são justamente aqui nos dados econômicos, onde vocês vão conseguir ver todos os resultados entregues dos últimos anos. Então, olha aqui, eu tenho o segundo trimestre de 2020, o primeiro tri. Então, esse release de resultado, ele vai poder te trazer aí se teve algum não recorrente também lá na conta do balanço da empresa. Isso é muito importante a gente observar, ok? Agora, gente, o último ponto, mas não menos importante, na verdade, eu acho que ele é um dos mais importantes e que a gente precisa ter um certo ponto de atenção, é o que a gente chama de payout. Por quê? O payout, ele mostra pra gente o quanto a empresa está distribuindo do seu lucro em proventos para os seus acionistas. Eu tenho uma certa preocupação com empresas que distribuem mais de 90% ou até mais, ou muito mais do que 100% do seu lucro com os seus acionistas. Eu penso que as empresas, elas têm que buscar crescer, mesmo que sejam empresas estabilizadas, que possam distribuir mais dividendos, ou até mesmo, eventualmente, se precaver para situações como a que a gente está vivendo agora de pandemia, onde muitas empresas tiveram dificuldade de caixa e tiveram que, muitas vezes, emitir mais papéis, emitir debêntures, enfim, para tentar formar caixa e passar melhor por esse momento de pandemia. Então, muito cuidado com empresas que têm um payout acima de 100%, muito acima de 100%, não somente por essa questão da saúde financeira, né, e por ela pensar talvez no longo prazo, mas também porque isso pode estar indicando pra gente que tem um fato não recorrente ali que deixou que ela distribuísse mais do que o lucro líquido que ela teve naquele resultado. E para vocês saberem qual é o payout de uma empresa, é muito simples. Basta você clicar, vir aqui nessa parte de indicadores que a gente tem aqui, e clicar em ver mais. Aqui em ver mais, vocês estão vendo que tem o payout aqui? Aqui a gente tem o payout dos últimos 12 meses da Enauta. E aqui a gente está vendo que em 2019 nós tivemos 232,1% de payout. Então, provavelmente isso justifica bastante esse dividendo gordo que a gente está vendo aqui de 2019. Você tem a opção também de ver aqui por trimestre, para a gente entender o quanto que ela distribuiu por trimestre. E aqui a gente começa a ver que no terceiro tri de 2019 teve mais de 100% do payout, ou seja, mais de 200 na verdade. No quarto tri, 232%. Então, isso é algo que acaba nos preocupando um pouquinho. Não tô falando que seja ruim ou que a empresa seja ruim, mas que nos preocupa no sentido de que será que essa empresa vai conseguir manter esses dados assim por longos anos, por 10, 15, 20 anos, por exemplo? Esses são alguns pontos de alerta. E eu volto a repetir, gente, aqui eu só tô falando do critério dividendos, porque eu acho que inclusive a Enauta, dentro do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, ela é uma empresa que ela consegue sair na frente de algumas outras, mas aqui eu tô falando só dos dividendos. Beleza, gente, entendemos isso olhando o que a gente chamaria por hora de uma vaca louca dos dividendos. Agora eu quero mostrar para vocês a diferença do que a gente realmente considera uma vaca leiteira que por muitos anos tem entregue dividendos constantes e recorrentes com valores muito próximos ali
da sua realidade, não tenho esses payouts exorbitantes. Claro que eventualmente pode ter sim um não recorrente ali no meio do caminho, mas isso não mudou muito a geração de renda passiva que essa ação poderia trazer pra gente. Bom, vou colocar aqui na tela pra vocês agora, gente, a Taesa. E eu vou colocar a Unity porque ela é a ação mais líquida da Taesa. Então vamos lá, gente. Dê uma olhadinha aqui nesse gráfico de dividendos. Eu vou colocar aqui por unitário para a gente entender o quanto ela distribuiu por ação. Se eu olhar aqui os últimos anos, eu tô vendo que ela meio que mantém essa questão dos dividendos entre R$2, R$1,60, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas ela consegue manter esta média, tanto que no outro vídeo que eu fiz sobre dividendos, a gente fez um estudo dos últimos anos de Taesa e ela trouxe aí pra gente uma média de dividend yield nos últimos 10 anos acima de 9%. Isso é bem alto, então claro que no primeiro momento a gente acaba olhando se realmente isso tá ok. Aqui a gente tá vendo que no último ano ela tá com 8,11%, então é um pouco menos do que a média anual dela, se a gente considerar os últimos 10 anos, mas ainda assim a gente considera que ela é recorrente e não tá fugindo tanto assim da normalidade, né? Beleza, vimos um yield alto, vimos um gráficozinho aqui legalzinho, que tá relativamente constante e recorrente. Agora a gente vai ver o payout dela, né? Por quê? O payout dela gira em torno de 68%, 65%, enfim. É importante a gente entender que mesmo ela sendo uma boa pagadora de dividendos, ainda assim são raros os momentos, né? Ou na verdade, esses momentos realmente são raros, enfim. Não passem de 100% do seu lucro líquido, tá? Esse é um ponto de reflexão bem importante que a gente tem que trazer. De qualquer maneira, gente, eu quis trazer essas duas empresas pensando nessa questão dos dividendos. E é claro que a gente sempre tem que olhar o conjunto da obra, a gente tem que entender se a empresa é boa, porque às vezes ela não vai me trazer muitos dividendos, mas ela pode me trazer um grande ganho de capital porque ela está fazendo grandes investimentos, ou enfim, está fazendo grandes projetos que podem acabar aumentando muito o seu lucro líquido, podem aumentar bastante o seu valor de mercado, o seu valor patrimonial, e isso pode então refletir nas suas ações e eu ganhar muito dinheiro com o ganho de capital também. A única questão mesmo é que, se tratando da estratégia de dividendos, nós precisamos ter esses 4 cuidados. Dividend yield muito alto, o payout, a recorrência desses dividendos e se tem algum fato não recorrente, algum lucro não recorrente, uma receita não recorrente que acaba impulsionando muito esses dividendos e que isso não vai se repetir nos próximos anos, beleza? Chegando no final deste vídeo, eu quero pedir para você, se você tem alguma vaca leiteira na sua carteira, que você considere uma vaca leiteira, uma boa pagadora de dividendos, e também se você conhece alguma que tá mais pra vaca louca, que tá pagando bons dividendos agora, mas que talvez não se repita nos próximos anos. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e não esqueçam, gente, deem uma olhadinha na descrição, porque vocês têm todos os cupons de desconto do Trademap lá, apesar de que sim, você pode também testar a versão gratuita, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo.